Bom, pessoal, a questão ela trabalha diretamente com um aspecto da tipologia textual de um determinado texto. Sempre que a gente conversa e sempre que a gente trata especificamente da tipologia textual, é importante que a gente observe que eu quero saber se o texto é um texto narrativo, descritivo, expositivo, argumentativo ou injuntivo. Por meio da leitura do texto, já dá para a gente perceber com muita clareza que o objetivo principal dele é persuadir o leitor a respeito de alguma coisa. Por que a gente consegue perceber que existe essa ideia de persuasão? Ele começa mostrando alguns aspectos relevantes a respeito do incentivo ao consumo do leite no início do texto. Mas depois, quando ele continua a ideia no próprio texto, ele começa a desconstruir essa ideia que o leite poderia ser só positivo em relação ao consumo da própria população, ao citar alguns estudos que foram feitos por universidades. E aí, quando eles tratam sobre esse estudo, ele fala especificamente de um estudo da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, mostrando o problema que pode existir caso haja um consumo excessivo do leite. E aí é importante que a gente perceba que, pela estratégia utilizada no próprio texto, a única possibilidade de alternativa para nós, que a gente poderia e deveria de fato marcar como alternativa certa no texto, é a alternativa da letra A. A letra A seria a mais importante de todas para nós nesse contexto, porque analisando essa alternativa, a gente ia conseguir perceber que a finalidade do texto é de fato persuadir a respeito da questão do uso do leite. No caso da letra B, a gente pode falar que ela está assim incorreta, porque ela afirma o seguinte: o objetivo é expor a abordagem correta de muitas publicidades sobre a ingestão de lactose. Na verdade, o objetivo principal desse texto, sendo ele um texto que a gente percebe que tem a finalidade basicamente argumentativa, não vai ser expor. Eu poderia falar que é expor caso eu percebesse que era um texto com a finalidade exclusivamente expositiva, se ele estivesse mostrando algo sem apresentar o ponto de vista. No caso do terceiro, a gente vê aqui instruir. A instrução é característica de um texto injuntivo, que não é o caso especificamente. Quando a gente fala da questão de divulgar a pesquisa, o objetivo não é exclusivamente fazer uma divulgação da pesquisa, principalmente porque ela não consegue mudar, todo aspecto relacionado às dietas no mundo. Ela faz, na verdade, com que aumente a nossa reflexão a respeito desse tema. E eu não vou falar também que é um texto descritivo, porque o objetivo principal do texto não seria, de fato, de enumerar características. Esse texto ele tenta persuadir o leitor e fazer com que ele consuma efetivamente menos leite e menos dos derivados, porque isso poderia gerar problemas à saúde, de acordo com o que a própria faculdade de Harvard disse, como a gente pode perceber aqui no último parágrafo. O foco ele deve ser, na verdade, um consumo consciente. O mínimo possível desse consumo, a moderação, é o ponto mais importante para nós.